protagonista de hoje é o professor Dr. Políbio Serra e Silva. O emérito professor torna-se também alguém que vem fazer marketing em prol do cidadão comum, pedindo-lhe ou chamando a atenção ao cidadão comum para a importância do coração. Sr. Professor tem sido um divulgador militante de ações e também preconiza e é autor de ações em prol da boa saúde do coração dos portugueses. Claro que, mas por cumprimentá-lo, dizer quanto o admiro e justamente por isso, é uma honra até estou consigo. Com um certo receio de estar aqui a contracenar consigo, como é óbvio, mas naturalmente que passa a vaidade. Eu acho que ao longo da minha vida que tenho feito alguma coisa no sentido de levar as pessoas a lutarem por uma modificação do seu estilo de vida no sentido de terem uma maior longevidade. O meu grande lema é levar as pessoas não é só a envelhecer saudavelmente, é a envelhecer ativamente. E costumo mesmo dizer que sou velho. Tenho 83 anos, embora, enfim, as garotas continuem a dizer que eu tenho um certo charme e que pareço ter muito menos do que isso. Mas o que é parece certo, mesmo. Muito obrigado também. Mas o que é certo é que tenho 83 anos e continuo a trabalhar, não é? Mas a trabalhar ativamente em regime pro bono sempre para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que é um dos meus raios de luz, e aí realmente tento organizar programas que levem as pessoas, de facto, a fugir do seu marasmo, a fazerem aquela tripeça que eu entendo que é fundamental, que é parar de fumar, se porventura são fumadores, acabarem completamente com a ociosidade, portanto, praticando atividade física e, além disso, uma boa alimentação. Na medida em que, com a boa alimentação, eles acabam, naturalmente, por estar a lutar contra a hipertensão arterial, a lutar contra a obesidade, a lutar contra a diabetes, que são outros tantos fatores de risco. Portanto, naturalmente, aliás, na Fundação temos alguns aspectos que mostram-me isso. Ainda muito recentemente fizemos um protocolo com os militares que também vão trabalhar connosco neste sentido, na medida em que o nosso programa, o PIAF, que é Programa de Iniciação à Atividade Física, este programa é um programa que pretende não só emagrecer as pessoas e tentar corrigir-lhe a sua diabetes, mas também e principalmente criar-lhe, digamos, o bichinho, o vício da atividade física. O gosto realmente hábito. Para a atividade física, o hábito. Portanto, a nossa ideia, primeiro, é só esta. Em segundo lugar, é levar os clínicos gerais a prescreverem a atividade física, como prescrevem qualquer medicamento. Né? E, em terceiro lugar, naturalmente, chegarmos, enfim, à reabilitação cardíaca, que, naturalmente, entre nós é uma coisa que quase não existe. Nós teríamos aí mais ou menos 3% de pessoas que necessitam de fazer reabilitação cardíaca, a fazê-la de facto, enquanto que há países onde fazem 40% ou 50% das pessoas necessitadas. Mas afinal, este cidadão, Políbio Serra e Silva, quem é? Em autorretrato, 1 a 2 minutos, pode ser. Podemos conhecer o país, o mundo porventura conhecem Políbio Serra e Silva, mas para aqueles que porventura estejam distraídos, este autorretrato é muito importante, até para avivar memórias. E não precisa que seja em discurso poético. Poderia ser, mas não vai desta vez. Eu nasci em Penacova. Terra de penhascos e penedias. Exatamente. Bom sítio para nascer. Naturalmente. Mas nasci em Penacova e nasci no dia 20 de maio de 1928. Não estou a dizer a data exata, à espera que ninguém me mande prendas nesse dia, mas realmente para provar que tenho 83 anos, como dizia. Costumo dizer que não nasci num berço de ouro, como alguns costumam nascer. Nasci numa alcofa de, linhas da linha VAR e outras coisas, na medida em que o meu pai era alfaiate e a minha mãe budista. Tenho deles uma saudade enorme, porque com eles aprendi muito. Na minha casa era, de facto, um local onde havia uma educação esmerada, não havia riqueza, mas havia realmente a alegria de um convívio numa família que se podia dizer que era realmente coesa. Depois vim de Penacova para Coimbra muito cedo,
na minha instrução primária, portanto quase posso dizer que sou de Coimbra. A instrução primária já é feita em Coimbra? A instrução primária, eu vim para aqui com 5 anos, portanto, embora já em Penacova com 5 anos eu frequentasse a escola e o professor Nunes dissesse que eu tinha melhor caligrafia do que os alunos da 4ª classe. Mantive sempre, apesar de médico, mantive sempre a minha boa caligrafia e neste momento continuo a escrever, a fazer as minhas receitas sem o receio de ter que dizer amanhã que não era isto que eu queria prescrever, mas sim aquilo. Realmente é isso. Depois, naturalmente, que comecei em Coimbra a fazer aquilo que... Aliás, tive um percurso um bocado agitado. Andei no Colégio Sá de Miranda, andei no Colégio Coimbra, depois andei na escola comercial, porque a vida ia sendo difícil e eu não tinha possibilidade de seguir outra via, até que, enfim, realmente entrei na universidade. Entrei na universidade, formei-me em medicina, mas curiosamente aqui mesmo aconteceu esta coisa que talvez valha a pena declarar. Eu, em julho, visto que tinha notas para isso, matriculei-me sem necessidade de fazer a aptidão que na altura era preciso fazer, matriculei-me em engenharia, visto que eu sempre adorei ser engenheiro. Entretanto, quando acabo de me matricular na Universidade de Engenharia, falece minha mãe. Minha mãe, que realmente adorava ter um filho médico, mas o meu irmão mais velho tinha-se formado em Engenharia, a irmã a seguir não estava muito vocacionada para tirar um curso e a mais nova estava virada também para a Físico-Química. De modo que eu, já matriculado em Medicina, resolvi virar as agulhas e em outubro matriculei-me em Medicina. Portanto, estou por puro acidente, e um acidente desta natureza, em Medicina. Não sei se errei, se acertei, mas o contacto que eu tenho com os doentes, de facto, essa relação médico-doente que eu tenho conseguido, faz-me pensar vaidosamente que talvez tenha acertado neste curso. Depois, dentro da medicina, naturalmente que comecei a dedicar-me à prevenção cardiovascular. E posso dizer que sou pioneiro sobre esse aspecto, porque eu estou formado há 53 anos e há 53 anos escrevi eu a minha tese de licenciatura, porque na altura nós tínhamos que fazer uma tese de licenciatura e depois aqueles que seguiam a tese de doutoramento. A minha tese de licenciatura já se chamou O Laboratório no Diagnóstico Precoce da Aterosclerose. Portanto, eu já nessa altura, há 53 anos, pensava que a aterosclerose era, e é ainda, aquele papão que mata tudo, é o responsável principal, naturalmente, do acidente vascular cerebral e do infarto de miocárdio. E se é verdade que em Portugal não há tantos infartos do miocárdio quanto isso, não há dúvida nenhuma é que acidentes vasculares há tantos que nós somos os chefes de fila. E, portanto, a partir daí, a minha necessidade de fazer prevenção sobre todos os aspectos. Prevenção que, naturalmente, eu fui fazendo dentro da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Professor Dr. Políbio Serra e Silva, o coração é mais ou menos isto, não é? É. Ou estou a ser ousado? Não. Eu posso dizer-lhe que será isso, mas não assim, claro, naturalmente. Se fizer assim, então eu diria que sim, isto será o coração. Afinal, uma coisa deste tamanho é tão importante e é na bom, vida de cada um. Exatamente, não há dúvida nenhuma. Uma bomba aspirante permite que realmente consegue pôr em movimento o sangue, que é fundamental, naturalmente, para fazer a oxigenação das células e, portanto, é essencial para a vida. Mas é assim, o coração tem este sentido, como está inclinado para o lado esquerdo, faz-nos sentir o pulsar para os homens, claro, e mais ou menos 2 dedos abaixo e por dentro do mamilo esquerdo. E então pensamos que temos o coração do lado esquerdo. Do lado esquerdo, e não temos. Claro que há pessoas até que o têm do lado direito. Aqueles casos de tiços inversos completos em que as pessoas têm os órgãos todos ao contrário. Agora as pessoas normais que têm realmente o coração nesse local têm no centro do peito. Mas afinal, só esse tamanho e tão importante é e continua a ser na vida de qualquer cidadão. Todavia, o professor Dr. Políbio Serra e Silva estava-nos a dizer no seu autorretrato que esteve para ir para a engenharia.
e ganhamos um médico de prestígio internacional. Todavia, hoje em dia parece que se abre os caminhos da medicina e da saúde aos engenheiros ligados também à medicina. Há como que uma comunhão entre as duas áreas. Concorda ou, de facto, esta pergunta está descabida? Concordo, absolutamente. Concordo que haja uma certa ligação. Cada vez mais penso que se perspectiva não propriamente o médico, mas quase um médico-engenheiro ou um engenheiro-médico, não é? Em termos de futuro. Para além de todo este aparato que as novas tecnologias trazem um contributo, trouxeram um contributo importantíssimo para o trabalho de um médico. Eu acho que sim. Contudo, noto uma coisa, é fundamental. Mas eu continuo ainda... Isto aprendi nos primeiros anos da escola, na universidade, claro, que a medicina, que a clínica está realmente em primeiro lugar. Eu entendo que alguns colegas, não é, esbanjam, perdoe o aerodinamismo da expressão, mas esbanjam dinheiro a pedir logo à partida uma quantidade enorme de exames que a clínica, um exame clínico perfeito, poderia evitar. Nós devemos fazer realmente, por exclusão de partes, o exame clínico. Vamos tentando observar pela clínica e vamos pedindo os exames que são necessários para tirar dúvidas sobre qualquer aspecto. Não é? Isto é fundamental. Agora começar logo à partida a pedir tags, ressonâncias magnéticas e tudo isso, eu acho que é asneira, a não ser que, na realidade, a observação do doente nos leve imediatamente a desconfiar e então não devemos perder tempo. Isto que eu digo não é inconsciência, mas é uma tentativa de que, com aquilo que aprendemos nos bancos da escola, realmente possamos, de algum modo, e então agora, naturalmente, que com a maioria da razão, teremos que pensar em fazer essa gestão dos custos. Percorrendo a sua vida, não nos falou da sua vocação para a música e também para a poesia. Bem, portanto, a nível de medicina... Quando é que aparecem a música, quando é que aparecem a poesia na sua vida? Eu tenho a impressão que a poesia que aparece... Logo, assim que eu comecei eventualmente para começar a estudar, para a aquisição de algumas matérias, de forma poética, será isso? Por acaso, eu tenho nas mãos de colegas meus que ficaram com isso, tenho 2 sebentas que estão, de facto, feitas em verso. Uma delas foi a oftalmologia, em que eu comecei por dizer, eu canto a oftalmologia para ver se sou capaz de tirar as baboseiras que nos diz o Cunhavar. E para que no fim do ano não haja muito restolho, vou começar por cantar a anatomia do olho. E a partir daí cantei. E, enfim, também fiz o mesmo com a pediatria e a propósito dos leites da Nestlé, eu fiz, de facto, uma composição enorme a propósito de cada leite, por exemplo, o babar desnatado, que o débil nunca o teve, cura a doença celíaca e também o eczema. Recordo-me que quando fomos à Nestlé, os meus colegas me pediram para eu dizer os leites em verso. Mas ia connosco o professor Lúcio Almeida e tal, eu tive um certo... Houve alguma contenção? Mas, enfim, houve tanta insistência que eu acabei por dizer, na realidade, os leites em verso. No final, os indivíduos da Nestlé vieram-me pedir se eu lhes dava isso, porque tinham feito uns jogos florais uma vez e a única quadra que tinha aparecido que podia, enfim, ser aproveitada para alguma coisa era à porta do cemitério está um cadáver em pé. E se o cadáver não cai é porque tomou a Nestlé. Claro que eles entenderam que, na realidade, aqueles versos que eu fazia, não é, que relatavam, porque eu faço poesia principalmente virada para a prevenção. Tenho realmente um pequenino livro em verso que se chama Era uma vez um coração, dedicado às crianças, em que eu falo nos fatores de risco todos, mas enfim, em que aparece a pantera a fumar e o Snoopy deitado, portanto vou brincando com isso. Tenho um outro que se chama o Decálogo da Prevenção Vascular, em que eu, desta forma, de outra maneira, faço uma quadra mote e depois desenvolvo-a em mais 4 quadras, em que cada um dos versos da quadra mote aparece. Não é?
E tenho outros, tenho variedade. Mas o curioso é que o emérito catedrático, de repente, parece que tira a borla, o capelo, a bata e quase que anda ludicamente a brincar connosco e a dar-nos conselhos, sugestões para vivermos melhor. Também está aí o médico, está de facto o engenheiro, porque as suas mãos trabalham, acabam por seduzir para a prática da atividade física, para não estarmos parados. É uma doce e alegre e reconfortante não, entusiasmante mistura que há, ou polivalência que há em Políbio Serra e Silva, no multifacetado Políbio Serra e Silva. Note que ainda há pouco, antes de sair de casa, olhei para a parede e vi, porque por acaso alguém me emoldurou uma fotografia, uma página de um jornal em que eu estou vestido de cozinheiro, numa altura em que na escola de hotelaria ganhei um segundo prémio fazendo um arroz de pato que o júri comeu até ao último grão. Portanto, cozinheiro, músico, na medida em que fui o fundador. Aliás, eu fui durante muitos anos presidente da Tuna Académica. E fundador dos antigos Tunos. Exatamente, fui fundador dos antigos Tunos, primeiro presidente. Neste momento continuo a ser bandoleiro, na medida em que continuo a tocar bandola, mas sou também presidente honorário, na medida em que deixei naturalmente a parte da direção. Mas dediquei-me sempre de alma e coração, continuo naturalmente, e confesso, a ser um mau executante, não é? Sendo no banco e não sou brilhante sobre esse aspecto, mas o que continuo enfim, a dar-me completamente à organização das jornadas de temática musical. Aos 25 anos da Tuna, continuo a dar apoio à nova direção dos antigos Tunos nesse sentido. Portanto, adoro música, adoro poesia. Para mim, na realidade, estar a falar em poesia é quase como falar em prosa. Levanto-me de noite, muitas vezes, para escrever qualquer coisa sobre prevenção vascular, mas ligado realmente à parte poética. E note, ultimamente, já há uns anos, que as minhas conferências são todas em verso. Fiz uma vez uma conferência para uma Misericórdia, aliás foi no Machico, em que me pediam para eu falar sobre o que é ser velho. E eu pedi, pelo menos, deixem-me colocar entre parênteses, atrás do ser, um não, que é, enfim, para ficar o que é ser ou não ser velho. E eu tinha a incumbência de falar sobre este tema, sob o ponto de vista profano, enquanto que o padre Melícias falaria sob o ponto de vista religioso. Bem, eu arranquei, depois de muita pergunta do Melícias, a perguntar o que é que vai dizer, como é que vai falar, mas eu calei e fiz a minha intervenção poética. Em verso. Bem, resultado, digo-lhes, estavam aí umas 300 pessoas na sala. Foi com uma mola, de pé, toda a gente a aplaudir. E o padre Melícias, que eu considero como um bom orador, acabou por entender que nem valia a pena falar. Limitou-se realmente a fazer considerações a propósito da minha intervenção, enfim, de que parece ter gostado, e ficou um pouco por ali, talvez por eu ter considerado o ser ou não ser velho de uma maneira capaz e de uma forma que deve ter chegado, enfim, aos um professor, um médico de grande prestígio, um especialista de grande prestígio. Sr. Professor, de qualquer maneira, talvez não tenha, no decurso da sua vida, até pelas múltiplas atividades que tem desenvolvido, por exemplo, o Sr. Professor não teve oportunidade de produzir, apresentar programas num canal de televisão suscetível de estar mais em contacto com o povo português, com o público português. Mas eu julgo que ainda há oportunidade para isso acontecer. Se por mim não julga que seria o professor Dr. Políbio Serra e Silva, porventura neste momento o médico melhor colocado para ensinar os portugueses, com esta sua boa disposição, com estas múltiplas facetas, a seduzir os portugueses para tratarem melhor
Afinal, deste órgãozinho deste tamanho, arranjo-me espaço e eu estou convencido que conseguirei arranjar programa. Aliás, fui algumas vezes à televisão a pedido do professor Pádua, com quem me dou muito bem, pessoa que eu admiro muito, que costuma dizer que tanto ele quanto eu somos pioneiros da prevenção cardiovascular. Fui, enfim, há aqueles programas que ele tinha do género 1 minuto com o coração e realmente, é muito pouco. Em 60 segundos eu tinha que desenvolver um tema qualquer e pronto, e fui lá umas 3 vezes dessa forma. De resto, nós aqui temos mais dificuldade em conseguir. Em Coimbra. Tínhamos, porque agora com o Coimbra Canal estou convencido que passamos a ter. E se o Coimbra Canal entender que eu posso ser pessoa indicada para organizar um programa com uma certa sequência sobre medicina, sobre a prevenção cardiovascular. Porque além da agradabilidade da sua comunicação, ninguém como o professor Dr. Políbio Serra e Silva nesta área consegue falar tão acertadamente e digamos, com o mérito que todos lhe reconhecemos e os seus pares lhe reconhecem, não sou eu, obviamente, mas são os seus pares que lhe reconhecem esse mérito. E, professor Dr. Políbio Serra e Silva, quando descemos à urbe Coimbra, encontramos o reflexo desta sua forma de ser, com cidadãos a terem mais cuidado na alimentação, mas também em Coimbra a praticarem exercício físico de forma organizada, sob a égide da Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Este aspecto da atividade física é uma das facetas, entre outras, que são realizadas também pela Delegação Centro da Fundação. Nós temos feito programas a que chamamos menos tabaco, mais saúde. Portanto, um dos tais pilares que eu fazia há pouco, tentamos realmente destruir, portanto, acabar com o tabaco. Além disso, fazer uma boa alimentação e praticar atividade física, portanto, combater o sedentarismo. Com esta tripeça, nós estamos a fazer uma ótima prevenção. E, naturalmente, já agora deixe-me dizer esta também. Claro que na alimentação nós temos que pensar isto. Há, conhecido por toda a gente, o chamado paradoxo francês. Perguntavam aos americanos porque é que os franceses que comem tantas gorduras têm menos infartos de miocárdio do que nós, americanos, que há tanto tempo lutamos contra as gorduras. E dizem, deve ser do vinho tinto que a dieta mediterrânica tem. Eu prefiro falar em comportamento mediterrâneo. E digo vinho tinto, mais do que azeite dieta, e cesta. Um comportamento. Nós temos um comportamento diferente, em que não está não só o vinho tinto, como está exatamente também a cesta e o azeite. O azeite que é a melhor gordura de tempero. Mas não exagerar. Mas não exagerado, até porque uma colher de sopa tem 90 quilocalorias, portanto é preciso pensar nisso. Mas agora, por falar nisso, realmente eu vi outro dia escrito, alguém que me mandou um mail que dizia bendito vinho tinto. E a propósito disso, nem de propósito, convidam-me a seguir para ir ao Museu de Santa Clara a Velha, fazer uma mini-conferência, não é? Exatamente a propósito do vinho santo, que eles lançaram através da Quinta dos Avivos. Mas o professor não acha que por estar em Coimbra tem perdido alguma visibilidade ou notoriedade que lhe é devida? É muito bom estar em Coimbra numas coisas, não é? Adoro Coimbra de tal maneira que, mesmo que isso tenha acontecido, prefiro ter perdido notoriedade, mas viver realmente neste cantinho onde me sinto perfeitamente bem. Eu, praticamente, sou de Coimbra, visto que, como lhe disse, vim para aqui com 5 anos de idade. E sem deixarmos de respeitar o trabalho que tem sido realizado por outras delegações da Fundação Portuguesa de Cardiologia pela própria sede, permita-me dizer-lhe, Sr. Professor, e certamente o posso fazer em nome dos conimbricenses, que tem sido realizado um trabalho excelente em Coimbra e na região centro, na Fundação Portuguesa, ou por parte da Fundação Portuguesa de Cardiologia, sob a sua orientação. E, já agora, para terminarmos, que conselhos pode deixar para defesa, prevenção da saúde do coração aos portugueses? É fácil. É preciso bom senso. Se o indivíduo tiver bom senso, tem oportunidade de ter realmente uma maior longevidade. Eu costumo dizer que o indivíduo deve aprender a envelhecer. E a aprender a envelhecer não só saudavelmente, o que conseguirá
naturalmente, enfim, não fumando, tendo uma boa alimentação, não podemos agora pormenorizar, e fazer pelo menos, vá lá, uma caminhada diária de 30 minutos, de maneira a ficar ofegante e a transpirar, mas ainda capaz de atender o telemóvel se porventura lhe comunicarem. Portanto, com esta tripeça, um indivíduo consegue já fazer uma certa prevenção com uma boa alimentação e com a atividade física. E depois é preciso ter um espírito livre e, justamente, portanto, tentar evitar o stress também. E pensar que, mais do que envelhecer saudavelmente, o indivíduo deve envelhecer ativamente. Portanto, sempre que junto de mim chega alguém pedir-me uma ajuda para a sua reforma, eu só ajudo se essa pessoa me garantir que, após a reforma, vai ter um hobby qualquer que o tenha ocupado. Professor Dr. Políbio Serra e Silva, muito obrigado pela forma como nos tem ensinado a rejuvenescer. E, obrigado. Por outro lado, pode puxar-me as orelhas se desejar, mas eu vou-lhe pedir, não sei como, que conclua, por favor, esta nossa agradável conversa em verso. Meu caro Sansão Coelho, parece-me que a expressão é como ver-nos ao espelho em prol de um bom coração. Aqui tem. Parece-me que o Sansão Coelho é, em si próprio, da forma como se comporta também, da forma como na realidade está perante os microfones, perante as câmaras, perante tudo isso, entendo que por si só, pela sua forma de estar, é já o suficiente para levar as outras pessoas também a praticar andamento. O Sr. Professor continua sempre a ser gentil, tal como é um emérito catedrático de medicina. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Bem-aja.